Este programa é livre para todos os públicos. Meus amigos e amigas, uma alegria nós estamos começando mais uma vez a nossa Escola da Fé. Hoje nós vamos tratar sobre a criação do homem e da mulher. Lembra que nós estamos aí fazendo uma sequência agora de estudos contínuos sobre a nossa fé. Eu tenho me baseado nesse livro aqui, esta é a nossa fé. A nossa fé que começa lá com Deus, com a criação do mundo, a criação dos anjos, nós já vimos a criação dos anjos maus, inclusive, que se tornaram maus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a criação do homem e da mulher, ok? Que é o objetivo principal de toda a criação. Deus criou tudo em função do homem e da mulher. Bem, vamos pedir a Deus que nos dê a luz do Divino Espírito Santo para a nossa aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. E pedimos sempre a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, a criação do homem e da mulher na Bíblia. Por que Deus nos criou? A gente pode perguntar isso, o Catecismo da Igreja, logo no primeiro parágrafo, o Catecismo da Igreja responde essa pergunta. Não sei se você já perguntou para você, por que Deus me criou? A resposta é essa: Deus nos criou para participarmos da sua vida bem-aventurada e desfrutar da sua felicidade perfeita e eterna. Então, olha que destino nobre o homem tem. São Paulo dava graças a Deus por Deus ter criado cada um de nós. São Paulo fala na carta aos Efésios, Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que antes da criação do mundo nos desejou. Olha aí, nós não fomos fruto do acaso, não. Deus nos desejou antes do Big Bang. Você sabe que o Big Bang, há 14 bilhões de anos atrás, foi o começo do mundo, Um padre da igreja descobriu isso, O padre Georges Lemaitre, padre belga, doutor em astrofísica, amigo do doutor Einstein. Ele descobriu que o mundo começou naquilo que ele chamou de um ovo cósmico. Dali o mundo começou. Antes disso, São Paulo fala na carta aos Efésios que Deus já tinha nos desejado para nós participarmos da vida dele, a vida bem-aventurada, quer dizer o quê? Vida feliz, certo? Então, por isso que Deus criou o homem, por isso que ele vai às últimas consequências para salvar o homem, até aceitando que o seu filho morra numa cruz. Bom, por isso, só em comunhão com Deus, então, é que nós encontramos a felicidade. Não tem jeito de encontrar a felicidade fora de Deus. Por quê? Se nós somos criados por Deus e para Deus, só em Deus a gente pode ser feliz. Este é o grande drama do mundo. O mundo quer ser feliz sem Deus. A gente vai tratar aqui um dia do pecado original. Eu até escrevi um livro inteiro sobre o pecado original, porque esse foi o grande problema. Mas esse é assunto para uma outra aula. Então, Deus nos criou para isso. Santo Agostinho disse assim: quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. Está lá no livro dele, nas Confissões, no capítulo 10 dele, no parágrafo 28 do livro dele, Santo Agostinho
Né? Santo Agostinho foi aquele que procurou a felicidade em tudo, no prazer do sexo, na glória, porque ele era um homem, tinha uma oratória especial, chegou a ser orador do rei de Milão, na França, na Itália, né? O imperador. Buscou a felicidade no maniqueísmo, que era uma heresia, mas o homem não tinha sossego, até que ele encontrou Deus no Evangelho. Aí ele disse, quando eu estiver inteiramente em vós, aí nunca mais vai haver dor, né, desespero e tal. Né? E ele fala, né, lá na primeira frase dele no livro das Confissões, que é o livro que eu recomendo para todo mundo ler. Vós nos criastes para vós, e nosso coração não estará em paz enquanto não descansar em vós. Santo Agostinho, mais do que ninguém, sentiu isso, que o homem só descansa em Deus. Pode correr pelo mundo afora, pode ter todo o ouro do mundo, pode ter todo o prazer do mundo. Olha, gente, se dinheiro, fama e prazer e glória satisfizesse, você não via aí muita gente importante se matando, tomando droga, morrendo aí das maneiras mais absurdas. Bom, um grande santo da igreja do século II, Santo Irineu de Leão, mártir, né? Ele foi um homem extraordinário, ele escreveu aquela obra Adversos Hereges, contra o gnosticismo, que foi a primeira e terrível heresia que entrou na história da igreja, já no primeiro século. Né? Santo Irineu dizia que o homem é a glória de Deus. Né? Aqui atrás de mim, esses livros verdes que vocês veem aí, um deles é sobre Santo Irineu, né? É o Adversos Hereges. Bom, então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 27, que coisa maravilhosa. Nós nunca vamos esgotar o sentido dessa frase. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Santo Agostinho diz assim, que quando Deus quis criar cada um de nós, ele não foi buscar um modelo fora. Às vezes você vê um artista fazer uma obra, às vezes o artista ele olha para uma mulher e desenha no papel, ou então faz uma escultura. Né? Santo Agostinho diz, não. Deus, quando criou o homem, ele não olhou para fora, ele olhou dentro dele. Ele olhou para ele mesmo, olha que coisa. E disse, é assim que eu vou fazer o homem. É claro que a nossa semelhança com Deus não está no nosso corpo, está na nossa alma. Por quê? Porque quando Deus criou cada um de nós, Deus é puro espírito. O Pai não tem corpo, o Espírito Santo não tem corpo. E o Verbo também não tem corpo. E quando Deus nos criou, Jesus não existia ainda como homem. Era só o Verbo. Então Deus nos criou assim a sua imagem espiritual. Então onde é que está em nós a imagem de Deus? Na alma. É por isso que na alma está tudo aquilo que você não enxerga, que você não pega. Inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, imaginação. Está na alma. Você não pega, você não vê. Por quê? Porque é espiritual. Por isso que o animal não tem isso. Porque o animal não tem uma alma espiritual. O animal tem uma alma mortal. Ou seja, quando o animal morre, acaba tudo. Acaba o corpo e acaba a alma. A nossa alma não. Por que a nossa alma não acaba? Porque é a imagem de Deus. E Deus é imortal. Entende? Olha que beleza que nós somos. Olha que maravilha que nós somos. Por isso que Deus preparou para nós um céu. Porque nós temos condições de desfrutar do céu. Porque nós somos imagens. Porque o que é o céu? O céu é Deus. Você só pode desfrutar do céu se você for imagem de Deus. Bom, é bonito lá o Gênesis dizendo, no capítulo 2, versículo 7, que o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha que coisa impressionante o Gênesis. O Gênesis não é um livro de ciência, nem de história, nem de geografia, nem de etnologia, mas é um livro de verdades religiosas. Nessa linguagem figurada do escritor sagrado, a igreja sabe tirar o fio de ouro que tem aí dentro, que é o quê? A verdade religiosa. Então, Deus criou o homem da argila do solo. O que quer dizer isso? Nós somos ferro, cobre, manganês, potássio, zinco, não é isso?
Você vai na farmácia com uma porção de vitamina, o que é? Ah, isso é potássio, isso é manganês, isso é magnésio, isso é cálcio, isso é ferro. A argila do solo. Deus nos fez assim, da matéria, e hoje nós sabemos que isso veio lá de 14 bilhões de anos atrás. Né? Não vou entrar aqui nessa conversa agora, porque é muito longa. Né? Mas o importante é isso. Deus insuflou em suas narinas o hálito de vida. Porque nas narinas, é pelo nariz que a gente respira. A vida. Então, o escritor sagrado, numa linguagem assim poética, Deus colocou o quê? A alma em nós. Então, a igreja ensina o seguinte, a igreja aceita a evolução, que o nosso corpo veio de uma evolução de 14 bilhões de anos atrás. Isso o Papa João Paulo II já aceitou, Pio XII aceitou, Bento XVI aceitou, Papa Francisco aceitou. O homem vem de uma o corpo vem de uma evolução, mas a alma não. A alma não pode evoluir, a alma vem direto de Deus. Deus, no momento da concepção de um ser humano, quando o sêmen do marido fecunda o óvulo da mulher, naquele instante Deus cria uma alma nova. A igreja não acredita em reencarnação, é uma alma nova. Deus não repete a sua criação. Se você olhar para uma árvore, não tem duas folhas iguais. Se numa árvore não tem duas folhas iguais, você acha que Deus vai fazer dois seres? Não. Entende? Então, olha a beleza, o capricho com que Deus nos criou. Né? Então, diz aí o Gênesis, né, que, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Éden quer dizer o quê? Delícias. O que é o Éden? É o paraíso. O que é o paraíso? É a comunhão com Deus. Do lado do Oriente, né, e colocou nele o homem que ele tinha criado. Então, o que quer dizer esse texto aqui? Que Deus colocou o homem na sua amizade, na sua companhia. O que é o Éden? O Éden é o paraíso. O que é o paraíso? O paraíso não é esse lugar, não, que alguém fica procurando onde é que... Não, o paraíso é Deus. É a comunhão com Deus, isso é o paraíso. Não tem delícia maior do que você conhecer, amar a Deus. Claro que o escritor sagrado coloca isso numa linguagem um tanto alegórica, poética. Né? Deus o colocou no seu jardim. O que é o jardim? É o sinal da familiaridade. Para cultivá-lo e guardá-lo. Para cultivá-lo e guardá-lo. Olha que palavra importante. O homem é o jardineiro de Deus. Né? A gente não pode destruir a terra, não pode poluir o solo, não pode poluir o ar, poluir a água. Deus colocou o homem para cultivá-lo e guardá-lo, sim. O homem tem que saber usar a terra na agricultura, e hoje o homem sabe fazer isso sem destruir a terra, né? Sem poluir. Então, o Gênesis diz que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Então, isso aí é muito claro, né, na missão do homem. Então, nesse contexto, a igreja ensina que o trabalho do homem não é uma penalidade, né, imposta por Deus. Antes do pecado original, o homem ia trabalhar, só que ele não ia trabalhar com o peso de hoje. Hoje, por causa do pecado original, ele tem que trabalhar com o suor, com o cansaço. Não seria assim, entendeu? Mas, né, o trabalho é a colaboração do homem, da mulher, com Deus no aperfeiçoamento da criação. A gente já falou da criação aqui. Deus não quis criar o mundo sozinho, não. Por quê? Porque você valoriza alguém quando você dá uma missão importante para alguém. Deus não fez uma casa, Deus não construiu um carro, Deus não construiu uma geladeira. Que coisa bonita, né? Deixou para o homem fazer isso. Mas aí ele deu para o homem o quê? Duas coisas que não deu para os animais. Tutano, como diz o povo, né? Inteligência e, ó, essa ferramenta aqui, ó. Nenhum animal tem uma mão como a nossa. Capaz de escrever, capaz de pintar um quadro maravilhoso, capaz de construir uma filmadora dessa que está me filmando aqui, capaz de fazer uma lâmpada dessas aqui que estão me iluminando. Só o homem é capaz disso. Né? Porque Deus deu a ele a inteligência e as mãos para ser o seu cooperador na obra da criação. Veja que missão, por isso, gente, que o trabalho é uma coisa fundamental.
Eu escrevi um livro inteiro sobre o trabalho, o sentido cristão do trabalho. Muito cristão diz, meu Deus do céu, não veio chegar sexta-feira, o Dia Nacional da Cerveja, para eu encostar o corpo aqui. Não, gente. O cristão, ele pensa numa aposentadoria, mas não é para ficar sem fazer nada. Não é para ficar sem fazer nada. É para ele ter outras atividades. Entende? Porque o cristão que trabalha mal é um mau cristão. O cristão que enrola, engana o patrão, não trabalha o tempo todo e fica, como diz o povo, morcegando, não é um bom cristão. O bom cristão trabalha com honestidade, com retidão. Não para o homem, mas para Deus. São Paulo fala isso na carta aos Colossenses, né? Tudo o que fizerdes, fazei de bom coração, não para o homem, mas para Deus. São Paulo fala lá em Colossenses 3, 23. Então está aí, a criação do homem, o sentido que Deus deu ao homem, né? E Deus deu ao homem esse preceito: você pode comer do fruto de todas as árvores do jardim, né? Agora tem uma coisa, né? Mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás, indubitavelmente, ou seja, sem dúvida. Então, nós vamos fazer o nosso intervalo agora e depois a gente vai continuar essa reflexão. Meus amigos e amigas, de volta já com a nossa Escola da Fé. E antes de continuar, eu queria convidar você para ser um sócio da Canção Nova. Como eles falam em Portugal, um benfeitor. Né? Em Portugal é benfeitor. Ajudar a Canção Nova a evangelizar, ajudar a Canção Nova a salvar almas, levar essa luz de Cristo para os jovens, para os casais, para os idosos também, para as crianças, entendeu? Então, se você não é ainda um sócio contribuinte, você pode se associar. Tem aí um site que você pode entrar, né? clube.cançãonova.com. Fácil. Clube.com. Então, você pode usar o telefone, né? Conhecido 12-31-86-2600. Você que já é sócio contribuinte, a Canção Nova agradece a sua ajuda, a sua colaboração e pede que você seja um sócio, o quê? Perseverante. O que Jesus fala? Aquele que perseverar no pouco lhe será dado muito. Olha aí. Aquele que persevera no pouco será dado muito. Gente, nós todos cristãos somos obrigados a ser missionários. Você pode pensar assim, mas eu não sei falar, eu não sei evangelizar. Sabe sim. Se você não sabe, se você ajuda, por exemplo, quem evangeliza, você está sendo evangelizador. Olha que legal. Paulo VI dizia assim, que aquele que ajuda a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então está aí, você tem mérito diante de Deus. Muito bem, eu quero mostrar a vocês aqui o último livro que nós publicamos da coleção Curso Bíblico. Eu já mostrei aqui a coleção Curso Bíblico, né? Vou rapidamente mostrar. O primeiro volume é a Introdução à Bíblia e o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois, o segundo livro são os livros históricos. Cadê ele? Está aqui. Os livros históricos da Bíblia, toda a história de Israel. Gente, 2/3 da Bíblia, você sabe o que é sobre a história de Israel? O Novo Testamento é 1/3 só. 2/3 da Bíblia é a história de Israel. Então, é importante a gente compreender para poder entender a história da salvação. Depois nós temos os livros sapienciais, aqueles livros, né, ricos da Bíblia, Provérbio, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Salmo. Depois nós temos os livros proféticos, os profetas da Bíblia, né? 4 grandes profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os 12 profetas menores, que foram aqueles homens de Deus que guiaram o povo de Deus até no exílio. Bom, e depois nós temos aí os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos, é o 5º volume, e por fim nós temos o último volume, que são as Cartas dos Apóstolos e o Apocalipse. Muita gente tem dúvidas sobre o Apocalipse. Aqui está um estudo muito bom sobre o Apocalipse. Eu quero dizer que esses escritos aqui, de onde é que eu tiro isso? Eu tiro de 3 fontes muito boas. Claro, primeiro a própria Bíblia, eu uso muito a Bíblia de Jerusalém.
Eu uso um volume de 1.500 páginas que explica toda a Bíblia, que é da Universidade de Navarra, na Espanha, do Opus Dei. Excelente, é um volume dessa largura aqui assim. E uso uma coleção que aqui tem no Brasil em português, que o de Navarra é em espanhol. Aqui no Brasil tem na editora Loyola Comentários Bíblicos. São 3 volumes, é uma coleção que explica também toda a Bíblia. Então é com esse material aí, aprovado pela igreja, que eu escrevi essa coleção. Eu uso isso também em tudo que eu faço, não é só nessa coleção. Mas vamos em frente com a nossa conversa. Olha, eu estava dizendo aqui que Deus colocou o homem no paraíso e deu para o homem uma ordem. Você pode comer de todas as árvores do paraíso. Agora, não toca na árvore da ciência do bem e do mal. Porque o dia que você tocar nessa árvore ou comer do seu fruto, você certamente vai morrer. Adão e Eva sabiam disso. É claro que isso é uma alegoria. Não teve fruta nenhuma, não teve árvore nenhuma, e nem fruta, é uma imagem. Criaram aí a maçã. A Bíblia não fala de maçã, fala de uma fruta. Eu acho que a maçã é a influência europeia que entrou aí. Eu acho que se o cristianismo tivesse começado aqui mais para a América, não seria maçã, seria banana, mas não importa. Mas esse assunto eu vou entrar nele mais para frente, quando a gente tratar do pecado original. Hoje ainda não é pecado original, hoje é só a criação do homem e da mulher. Então nós vamos em frente, né? Lembrando o seguinte, aqui eu trouxe uma colocação que eu já devia ter colocado antes, mas vale a pena colocar. O Papa João Paulo II, quando ele escreveu a Carta às Famílias, foi em 1994, era o Ano Internacional da Família. Ele disse que Deus entrou dentro de si mesmo para buscar a imagem do homem. Essa frase é do Papa João Paulo II, eu queria só registrar isso, né? Bom, então, depois que Deus criou todas as coisas, né? No último dia da criação, depois que Deus criou a luz, porque sem luz não tem vida, né? A gente já tratou disso aqui. Deus criou a água, Deus criou o solo, Deus criou os animais, os peixes, as plantas, etc. Por fim, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse façamos é muito interessante. É plural, é nós. Ou seja, as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Isso quer dizer o quê? Que na criação do homem, o Pai cria através do Filho no Espírito Santo. Por isso que a Bíblia começa lá, né? No princípio, né? Deus criou o céu e a terra. É Deus, ou seja, a Santíssima Trindade, né? E olha que bonito, né? Gênesis 1, 26. Deus disse que Ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam. Ou seja, Deus deu tudo para o homem. Fez do homem o rei da criação, né? Criou o homem à sua imagem e semelhança, criou o homem e a mulher, diz o Gênesis 1, 27. Então, homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Claro, a mulher tem os mesmos atributos do homem, né? E é bonito, né, que Deus diz então, né, está lá no Gênesis 2, 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Olha que interessante. A mulher. Deus percebeu que o homem, ele sozinho não era feliz. Talvez estivesse meio deprimido, meio solitário no paraíso. Deus disse: não é bom deixar esse cara sozinho, não. Não é bom que ele esteja sozinho. Eu vou lhe dar uma... Agora, presta atenção nessa frase que aparece 2 vezes no Gênesis. Vou lhe dar uma ajuda adequada. Deus não criou qualquer coisa para o homem, não. Criou uma ajuda adequada. Tanto assim que Adão ficou apaixonado quando viu Eva, né? Está lá no Gênesis 2, 23, ele fala, né? Agora sim, agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Agora não é mais igual a pedra, a árvore, o pássaro, que não conversa comigo, né? E aí diz o Gênesis, no versículo 22, 20, que o homem então pôs o nome a todos os animais. Isso é importante entender. A todas as aves do céu, a todos os animais do campo,
mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Olha aí, de novo o adequado. O que quer dizer na Bíblia que o homem deu nome a todas as coisas? Dar nome a todas as coisas significa tomar posse, é meu. Né? Você compra um cachorrinho, dá nome para o cachorrinho. Por quê? Porque é seu. Seu filho nasce, você dá nome para o seu filho. Você não dá nome para o filho dos outros. Você pode dar palpite, mas o nome é o pai e a mãe que dá. O fazendeiro tem o boi dele, a vaca dele, o cavalo dele, ele põe um nome. Né? Entende? Porque dar nome significa tomar posse. Então, Adão tomou posse de tudo. Isso é importante a gente compreender. Deus entregou na mão do homem. Por isso que o Salmo 113, ele diz assim no versículo 1, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos de Adão. O que significa isso? O que nós fizemos aqui é que a gente vai colher. Por que existe sofrimento? Porque entrou o pecado. Pelo homem. Entende? O céu pertence a Deus, mas a terra ele deu aos filhos de Adão. Né? E aí bonito, né? Eu já citei aqui, né? Lá no Gênesis 2, 23, né? Adão fala, agora sim, né? Agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos, né? Vai se chamar mulher. Por que ele colocou o nome nela de mulher? Porque Deus já tinha dado tudo para ele achou que Eva era dele também, né? Mais uma que Deus me dá. E pôs o nome dela de mulher. Por que Deus o nome de mulher? Porque mulher, no hebraico, é o feminino de homem. Homem no hebraico é ish, I-S-H. Mulher no hebraico é isha, I-S-H-A. Ou seja, Adão percebeu que estava alguém que era como ele, só que não era ele. Como dizem alguns teólogos, é um outro eu. Né? Então vai chamar de isha, mulher. E ficou satisfeito. Agora aí vem uma coisa muito importante. Né? Aí Deus fala para os dois, né? Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher e já não são mais uma só carne. Já não são mais que uma só carne. Gente, aí está o sentido do casamento. Casamento é homem e mulher ser uma só carne. O que quer dizer a palavra carne na Bíblia? Natureza humana, humano. Jesus falou para os apóstolos, o espírito é forte, mas cuidado, a carne é fraca. O que é a carne? É o homem, é o humano. Então, Deus quer que o casal seja uma só carne, uma unidade. Não haja briga, não haja conflito, não haja desentendimento. E esse é o sonho de Deus para o casal. Né? Agora, é bonito aqui também se lembrar que Deus disse para o homem, deixe a casa do seu pai, se une à sua mulher. Por isso que a igreja diz que o único casamento que Deus instituiu é um homem com uma mulher. Por quê? Porque está aqui no Gênesis 2, 24. Quem não aceita isso, não aceita, problema de cada um. A gente não vai brigar com ninguém que não aceita isso. Cada um tem a sua opção de vida e diante de Deus e pronto, acabou. Né? Mas, para nós católicos, nós cristãos, esta é a palavra de Deus. Então, o Gênesis continua dizendo o seguinte, que Deus abençoou o casal e disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Essa é outra coisa importantíssima de entender. Primeiro, multiplicar. Então, o casal foi feito para ter filho. Hoje existe uma moda de não ter filho mais. Casa, mas não vai ter filho. Para que casar, então? Casar é para ter filho. Quantos filhos? Bom, aí é a paternidade responsável. A igreja ensina que cada casal vai ter os filhos que puder criar, educar, etc. Deus não vai dizer para o casal quantos filhos ele deve ter. O casal, na sua realidade de vida, vai dizer. Enchei a terra. Gente, a terra foi feita para ser cheia de gente. A terra já está cheia de gente, mas nem 20% ainda. Você quer uma prova? Você pega um avião aqui em São Paulo e voa até Manaus. O que você vê? 3, 4 horas de voo. Você só vê verde, verde, verde. De vez em quando você vê uma cidadezinha. É que a gente está acostumado aqui no litoral, aqui, né? Aqui tem muita gente. Né? Mas quando você vai para dentro do Brasil,
Aqui em São Paulo, a cada 10 quilômetros você passa por uma cidade, mas lá no Mato Grosso, a cada 100 quilômetros você vê uma cidade. A cada 200 quilômetros você vê uma cidade. Tem que pensar nisso. E submeter-a. Olha outra coisa, outro mandamento que Deus deu para o homem, submeter a terra. E o homem submete mesmo. O homem transforma um deserto num jardim, que nem a gente vê lá em Israel, por exemplo. Israel transformou um deserto num jardim, irrigando. O homem é capaz, pela inteligência, pela mão, submeter a terra. É a missão que Deus deu para o homem. Né? Bom, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus entregou tudo na mão do homem. Né? Por isso que o homem tem que ter juízo. A gente não pode destruir aquilo que as gerações futuras vão usar. Hoje eu vejo muito desperdício. Meu Deus, eu me lembro quando eu era criança, não tinha plástico, né? Saco era só de papel. O pão vinha enrolado num papel meio cinza. O pessoal mais antigo lembra disso, né? Meu pai pegava aquele papel que vinha o pão enrolado, meu pai guardava aquele papelzinho e com um toco de lápis ele ensinava a gente a escrever naquele papelzinho ali. Não tinha papel branco, não. Era coisa rara. Uma garrafinha de vidro, não tinha garrafa de plástico, uma garrafinha de vidro de guaraná que você tinha, guardava ela para... Eu me lembro que o povo ia para a roça, enchia de café na garrafinha, tampava com uma rolha. Ou seja, era uma cultura de não desperdiçar. Hoje, o desperdício é muito grande. Então, é uma coisa que nós temos que pensar. Só o que vai para o lixo nos Estados Unidos, uma vez eu li na reportagem, daria para o Brasil inteiro se alimentar. Só o que vai para o lixo. São toneladas e toneladas de alimento. Temos que pensar nisso, né? Bom, por isso o homem e a mulher ocupam, então, um lugar especial na criação. Porque eles unem em si duas coisas espetaculares. Pensa bem, o animal só tem matéria, o anjo só tem espírito. Deus uniu no homem o espírito e a matéria. Olha que síntese bonito que é o homem. O homem tem o corpo que o animal tem. Tudo que a gente tem, o animal tem. Você tem olho, o animal tem. Você tem fígado, o animal tem. Você tem estômago, o animal tem. Você tem pulmão, o animal tem. Agora, o animal não tem um espírito. O anjo tem espírito, mas o anjo não tem corpo. Deus juntou no homem. Olha que síntese espetacular que Deus fez. Gente, a variedade da obra de Deus é uma coisa impressionante. Né? Então, ele faz o espiritual, ele faz o material e ele faz a síntese. Isso mostra o quê? A beleza da obra de Deus. Por isso que a gente, né? A igreja reza lá na missa, né? Tudo que criastes proclama o vosso louvor. Onde é que está o louvor de Deus? O louvor de Deus está na beleza da obra de Deus. Tá bem? Vamos para mais um intervalo, a gente volta já. Meus amigos e amigas, vamos continuar com a nossa Escola da Fé. Antes eu quero só rapidinho mostrar a vocês 2 livros. Bom, o livro que eu estou seguindo aqui na Escola da Fé, que eu devo seguir aí por um bom tempo, é esse aqui. Esta é a nossa fé. Esse livro eu chamei de Manual da Fé Católica para Jovens e Adultos. Na verdade, é um livro para uma pessoa, por exemplo, que se converteu, não conhece a fé católica. O que é ser católico? Então, aqui você tem um resumo da nossa fé católica. O que mais ou menos eu vou seguir aqui durante um bom tempo aqui na nossa Escola da Fé. Quero mostrar esse livro que eu vou usar, essa matéria vai aparecer logo nas próximas aulas, o pecado original. Muito importante entender isso daqui. Porque tudo que acontece no mundo, gente, de mal, de pecado, de sofrimento, a raiz está aqui, ó. Então, por isso que a gente precisa... Nós vamos ter uma aula sobre isso para frente aí. Bom, mas vamos em frente com a nossa aula, né? Eu estava dizendo que o homem e a mulher ocupam um lugar especial na criação. Por quê? Porque eles unem o espiritual e o material. Eu dizia, o animal só tem matéria, o anjo só tem espírito. Deus juntou os dois e fez o homem. Que coisa espetacular. Por isso que todo mundo vai ressuscitar no último dia, quando Jesus voltar. Por quê? A gente morre, o corpo vai para a terra
e volta ao pó. A alma vai para Deus. Quando Cristo voltar, todos vão ressuscitar. Quem está no céu, quem está no inferno e quem está no purgatório. Todo mundo vai ressuscitar. Por quê? Porque nós somos criados para ser corpo e alma. Então, quem vai para o céu, vai de corpo e alma para o céu. Quem for para a perdição também vai de corpo e alma. Ok? Muito bem. Porque os dons de Deus são irrevogáveis, né? São Paulo fala na carta aos Romanos. Os chamados e os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás no que ele faz. Bom, então Deus colocou o homem e a mulher na sua amizade no paraíso. Importante entender isso, gente. Toda a felicidade do homem e da mulher estava na amizade com Deus, né? Porque somente o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, lá no número 12, diz assim, que somente o homem, quando a igreja fala de homem, está falando do homem e da mulher. Somente o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. O homem é capaz de louvar a Deus. Por quê? Porque só o homem entende a maravilha de Deus. Você só louva alguma coisa quando você fica encantado. Você olha o pôr do sol, você fica, nossa, que beleza. Como o homem é capaz de conhecer Deus, ele é capaz de amar a Deus, capaz de louvar a Deus. Olha que coisa bonita, né? Ele é a única criatura, diz o Concílio Vaticano II, que o homem é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Ou seja, tudo o resto foi feito para o homem. As estrelas, o cosmos, tudo foi feito para o homem. A gente não sabe se existe homem em algum outro planeta. Ninguém sabe e talvez a gente nunca vá saber. Eu estudei um pouco de física, né, astrofísica no ITA, quando eu fiz doutorado, e meu orientador, que trabalhou na NASA há muito tempo, o Dr. Jerzy Tadeusz Cielaw, era um polonês que migrou para os Estados Unidos, ele dizia o seguinte, que como as distâncias interestelares são coisa medida em anos-luz, milhões de anos-luz. O que é um ano-luz? É você andar na velocidade da luz durante um ano. E a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Você imagina você andar numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo durante um ano inteiro. Isso é a distância de um ano-luz. E os planetas estão a nós milhões de anos-luz. Então, os físicos modernos dizem o seguinte, dificilmente nós vamos saber se existe extraterrestre. A igreja não fala se existe ou se não existe. Ela fala, não é problema meu, é problema da astrofísica, dos físicos. Os físicos disseram que existe provar. Não é esses ET que aparecem por aí, diz que um dia apareceram lá em Varginha, não é esses ET, esses aí, não. Coisa séria, né? Agora está aparecendo uns balões aí, alguém anda dizendo que é extraterrestre. Vamos verificar que não é. Bom, mas então o homem é uma criatura que, a única que Deus quis. Por quê? Porque é a única criatura na Terra que foi criada à sua imagem e semelhança. Gente, eu enfatizo isso, que é para a gente ver o valor que tem o ser humano. Por isso que o ser humano não pode viver na Terra maltratado, explorado, passando fome, doença. E a gente sabe o seguinte, o mundo tem tudo para ninguém passar fome, para ninguém ficar doente. Você sabe disso. Um aviãozinho desse que cai na guerra aí da Rússia com a Ucrânia, custa 100 milhões de dólares. O que você pode fazer? E cai um atrás do outro. Esses mísseis que são lançados por aí são milhões e milhões de dólares. Quer dizer, se o homem tivesse juízo, e esse dinheiro todo fosse empregado para a saúde, para a alimentação, ninguém ficava sem médico, ninguém ficava sem alimento, ninguém ficava sem casa, ninguém ficava sem educação, ninguém ficava sem segurança. Mas é que o homem está doente. Por causa do pecado original, é porque ele abandonou Deus. Então, ele se tornou o próprio Deus. Aí ele estragou tudo. Mas vamos em frente. Deus deu ao homem inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, capacidade de amar, cantar, chorar, sorrir, abraçar. Olha a capacidade que Deus deu a nós, gente. Por isso que o homem faz coisas maravilhosas, né?
faz um computador, faz um avião. Meu Deus, você levanta voo daqui, você desce lá na Europa, daqui a 12 horas de voo, que coisa de doido. Voando aí a 10 quilômetros de altura. Hoje já tem viagens espaciais aí, virando já turismo. Olha a capacidade que Deus deu para o homem, mas infelizmente ele usa isso aí também para o mal. Esse é o problema. Por isso, gente, que nós temos que evangelizar o mundo, que o mundo só vai mudar quando ele encontrar Deus, não tem outro jeito. Né? Então Deus criou o homem para entrar em comunhão com os irmãos, e comunhão com Ele. Né? É o único ser terreno que é capaz de se conhecer e de se dominar. O animal não se domina. O animal está com fome, ele vai matar o outro para comer e acabou. Ele não vai, né, pensar assim, não, hoje eu vou fazer um pouquinho de regime, eu não vou comer não, porque eu estou meio gordinho. Não, se tiver com fome, ele come, acabou e ponto final. Nós não. Ah, não, eu não vou comer isso aqui porque faz mal, não vou. Entendeu? Então, é preciso a gente entender toda essa riqueza nossa. Olha, o catecismo da igreja, essa beleza que nós temos, né? O catecismo da igreja, aqui no parágrafo 358, o catecismo diz assim: a igreja nos ensina que só Cristo revela o homem ao próprio homem. Ou seja, Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus e oferecer-lhe toda a criação. Como Deus entregou toda a criação para o homem, é o homem que oferece a Deus toda a criação. Na missa, na Eucaristia, o que quer dizer a palavra Eucaristia? Ação de graças. Lá na Grécia, ele fala assim, Eucaristô. O que é Eucaristô em grego? Muito obrigado. Então, o homem, como ele é o dono da criação, ele oferece a Deus. Então, na missa, o que a gente faz na missa? Através do Cristo, oferece ao Pai toda a criação. É um ato de ação de graças. Eu não tenho tempo para ficar o dia inteiro agradecendo a Deus o sabonete que me lava, a água quente que me lava, a comida que eu como, o ar que eu respiro. Como eu não tenho tempo de ficar o dia inteiro só agradecendo a Deus por tudo que Deus me dá a cada instante, então na missa, o Cristo, através do sacerdote, oferece a Deus tudo. É a ação de graças. Entendeu? Por isso que na oração eucarística fala, é nossa salvação, dar graça e louvor a Deus. Né? Tá aí. Muito bem. Na realidade, diz a igreja, né, o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente na luz do Verbo encarnado. Ou seja, só conhecendo Jesus Cristo, só vivendo em Jesus Cristo é que o homem sabe quem ele é. Eu já falei aqui nessas aulas, vou repetir porque é uma coisa muito bonita. O Papa João Paulo II, na primeira encíclica que ele escreveu, 1980, logo que ele foi eleito Papa, ele escreveu uma encíclica maravilhosa que a gente precisa ler. Jesus Cristo, Redentor do homem. E ele fala assim, o homem que não conhece Jesus Cristo, ele permanece para si mesmo um desconhecido. Um mistério insondável, um enigma indecifrável. Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe qual é o sentido da vida, o sentido da morte, o sentido do trabalho, o sentido, não sei, de você casar, você ter filhos. Ele fica meio perdido. Ele acha que a vida é só desfrutar de prazer. Não. É Cristo que dá ao homem o sentido da vida. Então, o homem foi criado para isso. Né? E o Concílio Vaticano II colocou isso bem claro e o Papa colocou. Então, a crise do homem de hoje, gente, é que ele perdeu a sua identidade, disse o Papa João Paulo II. Perdeu por quê? Porque ele está longe de Deus. Ele não sabe mais quem ele é, o que ele está fazendo aqui nessa vida. Entende? Então, se o homem voltar para Deus, ele encontra o sentido da vida. Né? Toda a humanidade teve uma origem comum. Começou lá com Adão e Eva. Por isso forma uma unidade. Nós todos somos descendentes de Adão e Eva. São Paulo diz que Deus, de um só, fez toda a raça humana. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. De um só fez toda a raça humana. Deus fez o homem, do homem fez a mulher, do homem da mulher, Deus fez. Nós não sabemos
quando que foi isso, nem como foi isso, mas foi isso. Agora, quem é que vai explicar para nós mais? Não é a igreja, não, é a ciência. A ciência está descendo a origem do homem. Né? Daqui a pouco pode ser que a ciência diga, olha, a humanidade começou em tal lugar, na face da Terra. Bom, a pessoa humana, ela é um ser ao mesmo tempo, então, corporal e espiritual. Nós não podemos perder isso de vista. Na sua totalidade, corpo material e alma espiritual. O homem é querido por Deus, na sua totalidade. A igreja, desde os primórdios, ela combateu as heresias, por exemplo, o maniqueísmo, o gnosticismo, que desprezava o corpo humano. Os gregos desprezavam o corpo humano. Não, o importante é só o espírito. Não, a igreja diz, não, o corpo humano é importantíssimo. Esse corpo participa da dignidade da imagem de Deus e é toda a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se templo do Espírito Santo. O corpo também. Então a igreja valoriza muito o corpo. As culturas antigas não valorizavam o corpo, não. A igreja é a instituição que valoriza o corpo. A alma humana, ela é imortal, né? Mas ela está num corpo, né? A igreja ensina que cada alma espiritual ela é diretamente criada por Deus, como eu já expliquei, né? Não é fruto da evolução. Isso a gente vê o Gênesis explicar aí com muita clareza, né? O catecismo da igreja, ele ensina o seguinte, que a alma não é distinta do espírito. São Paulo fala em corpo, alma e espírito. Mas o catecismo, aqui no parágrafo 367, ele fala assim, o homem é uma dualidade, corpo e alma. Eu botei em latim, corpus et anima unus. O que é o espírito? O catecismo explica que o espírito é a nossa vocação para Deus. A alma é espiritual, o corpo é material. A substância do corpo é matéria, a substância da alma é espírito. Então, o corpo é... Entende? Então, o catecismo fala bem claro que não há uma dualidade na alma, ou seja, a alma não é dividida em alma e espírito. Não, o espírito é uma vocação do ser humano para Deus. Isso está no parágrafo 367 do catecismo. Vocês sabem que eu sou amarrado naquilo que a igreja ensina, né? Outra coisa, Deus quis os dois sexos distintos e com a mesma dignidade. Cada um em seu ser, diz a igreja, ser homem ou ser mulher, reflete a sabedoria e a bondade do Criador. É maravilhoso, gente, a mulher ser diferente do homem. O mundo seria muito chato se fosse só homem, ou o mundo seria muito chato se fosse só mulher. Então Deus, olha, reflete a sabedoria e a bondade do Criador, diz a igreja. Então, por isso que o homem deve ser homem, e a mulher deve ser mulher. Geneticamente, você só encontra dois cromossomos, o XY, que é o homem, e o XX, que é a mulher. Não tem XZ, XH, XL. Isso também é uma reflexão importante. A própria biologia marca o que Deus quis fazer. Então, o catecismo diz que, lá no parágrafo 370, ele diz que as perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus. Você olha as coisas bonitas que tem no homem, olha as coisas bonitas que tem na mulher. Cada coisa que você vê nos dois reflete a perfeição de Deus. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Entende? A mulher é diferente do homem. A mulher é detalhista. A mulher é feminina. A mulher é conduzida pelo psicológico, né? A vida religiosa da mulher é diferente da do homem. A mulher é muito mais mística do que o homem. Por isso que a igreja é cheia de mulheres místicas. Porque a mulher tem uma sensibilidade muito maior para abraçar Deus. São menos homens místicos. Entende? Então, tudo isso reflete a maravilha de Deus. Olha, gente, isso e muito mais coisa reflete a criação do homem. Aqui eu estou colocando apenas assim como diz o francês, en passant, né? Agora, eu quero mostrar mais uma vez esse livro aqui, olha, esta é a nossa fé. Aqui você pode aprofundar mais ainda cada tema, que aqui numa hora de aula só, né, a gente não consegue esgotar tudo. Tá bem? Um grande abraço a todos,
Peço ao sacerdote, ao diácono que nos acompanhe, que nos dê sua bênção para a gente encerrar essa nossa aula. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.